Olá, eu sou a professora Lieda Amaral e fui convidada pelo professor Fernando Sampaio para participar desse evento maravilhoso que é o Pensar Contabilidade, um congresso multidisciplinar onde vários experts estão tratando de temas relacionados à contabilidade, direito, inovação, empreendedorismo. E o professor Fernando convidou-me a tratar desse tema, aprender com os erros e se transformar. Enfoque nas metodologias ágeis. Logo que o professor Fernando me chamou, eu que sou contadora com formação em engenharia de produção e tecnologia da informação, atuei durante vários anos coordenando projetos estratégicos na área de tecnologia e também na gestão, alta gestão. Eu comecei a imaginar o que seria interessante eu falar para vocês tratando desse tema. Principalmente porque há alguns mitos em administração, na gestão estratégica, que a gente vai desmistificar ao longo da nossa apresentação. Dentre eles, é o primeiro mito, que normalmente vem de emprestado dos advogados de defesa, que diz: não faça uma pergunta cuja resposta você desconheça. Quando se trata de gestão, as soluções preconcebidas, em regra, elas não prevalecem. O segundo mito é: pense grande. Pense grande. A gente vê na prática que nós devemos nos concentrarmos nas necessidades que são essenciais das empresas. Um outro mito é: se a ideia não for boa, se a ideia for boa, o dinheiro vem. Quando a máxima melhor seria: quem colocaria dinheiro nisso? Né? Semeie mirando pessoas e produtos certos e o crescimento virá, talvez fosse a máxima a gente ia falar. Meça 2 vezes, corte uma. Eu diria: faça as respostas pequenas e rápidas. E ainda tem: seja arrojado e decidido. Arrojado e decidido. Como ser arrojado e decidido em um ambiente de constante mutação? Talvez o mais correto fosse dizer: explore um leque de opções. E, por último, venda sua solução. Se você não acreditar nela, ninguém acreditará. Olha, escolha um problema do cliente que mereça ser tratado, trate, e ele vai querer. Possivelmente seria essa a melhor alternativa. Então, a gente falar acerca desse nosso tema, aprender com os erros e se transformar com foco nas metodologias ágeis, primeiro, a gente tem que imaginar de que tratam as metodologias ágeis. Elas surgiram no âmbito de gestão de projetos e consiste em, basicamente, eu dar resposta rápida ao meu cliente, que o satisfaça, mas para eu dar resposta rápida ao meu cliente, que o satisfaça em suas necessidades de soluções, eu preciso que ele participe ativamente do processo, porque ele participando ativamente do processo não reduz a necessidade de retrabalho, porque à medida que ele vai identificando não conformidades, ele já vai apontando e você já vai resolvendo. Então, veja que foge do que tradicionalmente nós trabalhamos. Então, a primeira pergunta que eu faria seria: você sabe ensinar a sua equipe a aprender com os erros? Ou será que ele tem aquela tecla de pânico aparecendo o tempo todo? Será que você não está o tempo todo apontando que ele está errando? O que acontece quando alguém da sua equipe erra? Que proveito você tira deste erro? Lembrem que a nossa apresentação, ela trata de aprender com os erros e se transformar. Enfoque nas metodologias ágeis. Primeiro,
Para a minha equipe, ela trabalhar da forma que inicialmente dissemos, usando metodologias ágeis, que são aquelas que dizem que eu tenho que ter capacidade de resposta ao cliente, devo focar na solução dos problemas e resolvê-los, mas para resolvê-los eu coloco o cliente inserido no processo. É um processo colaborativo. Então, eu trago aqui algumas reflexões. O primeiro ponto é que você deve liberar a sua equipe para reconhecer o erro. Não sou eu que vou apontar o erro. A própria equipe, ela tem que reconhecer o erro. Por quê? Porque quando ela reconhece, ela pode fazer análise das falhas com maior objetividade. Entender o porquê do equívoco é o passo inicial para você inovar, para você crescer, para você ter sustentabilidade em seu negócio. Também, quando eu dou liberdade à minha equipe de reconhecer o erro, eu me livro daquela mania que as pessoas têm de não assumirem responsabilidade pelos seus próprios erros. Sempre está colocando a culpa em um próximo, em um terceiro. Então, assumir a responsabilidade sobre seus próprios erros sem desculpas é um passo da aprendizagem. Então, quando eu identifico as falhas e estudo o porquê aquela falha em um projeto, em um processo ocorreu, eu consigo tomar medidas mais eficazes que vai ajudar a solucionar o problema. E, consequentemente, eu sigo adiante buscando novas soluções. A 3M, ela tem uma filosofia interessante. Apesar de ser uma empresa tradicional, ela usa a filosofia das metodologias ágeis. Ela tem o seguinte: nunca mate uma ideia. Por quê? Porque de 3.000 ideias que surgirem e forem testadas, se uma der certo, ele já ganhou em termos de produtividade. Então, nunca mata a ideia, é para não matar a criatividade da equipe. E esteja pronto para escutar e aceitar diferentes pontos de vista. Porque quando eu libero a minha equipe para ela própria reconhecer os erros, analisar as possíveis falhas e, a partir daí, aprender com estes erros, eu estou dando uma descentralização do poder de decisão. E pode vir direções distintas daquelas que eu própria tomaria. Mas o que eu tenho que ver é o seguinte: qual é o objetivo? Se o objetivo ele está sendo seguido, deixe que sua equipe ela se harmonize e argumentem os seus pontos de vista. Então, esteja pronto para escutar. Porque quando eu dou liberdade, ela normalmente se materializa em capacidade de ação. E capacidade de ação, às vezes, vai fazer com que os pontos de vista sejam distintos daqueles que você mesmo tomaria. Então, esses aspectos cognitivos, esses vieses cognitivos, que às vezes a gente tem de achar que o resultado só é bom se ele fosse feito da forma que eu imaginei que deveria ser feito. É um dos vieses que eu tenho que me liberar, se eu quiser aprender e me transformar. E promova a cultura do aprendizado. Eu trouxe o exemplo aqui do Alexander Fleming, que foi o descobridor da penicilina, que foi uma coisa muito interessante. Ele estudava a bactéria Staphylococcus, que era responsável pelo agravamento das feridas dos soldados que ele cuidava durante a Primeira Guerra. E um dia, ele, ao sair de férias, ele cometeu um erro fatal. Ele deixou as culturas de bactérias expostas ao ar. Quando ele voltou, ele viu que aqueles vidros abertos tinham criado mofo. Então, ele ficou assim desesperado. Poxa, todo o meu período de pesquisa foi jogado fora. Mas aí ele disse, mas interessante, não há sinal das bactérias onde há o mofo. Ao analisar o erro, ele revolucionou a medicina, porque ele descobriu
que o fungo Penicillium era capaz de destruir a bactéria, e foi daí que surgiu a penicilina. Então, observe que poderia ter sido drástico ele se lamentar para o resto da vida de ter sido irresponsável e ter viajado, não ter se preocupado em fechar os frascos, deixou exposto ao ar, mas foi graças a esse erro fatal no princípio, segundo o ponto de vista dele inicial, que o levou a novas descobertas. Espera aí, deixa eu... Estranho. Aonde tem o mofo, não tem mais a bactéria. E então esse fungo, que crescia lá no mofo, era que estava fazendo essas bactérias sumirem. E foi capaz de destruir a bactéria, consequentemente, a penicilina, que hoje nós usamos e que representou um avanço da medicina, surgiu de um erro. Deixe que os membros, eles procurem se colocar no lugar de outra pessoa. Então, é importante que eu tenha rodízio nas equipes, que essas equipes tenham a possibilidade de participar do dia a dia de outros colegas. Quando eu coloco um engenheiro para participar do dia a dia de uma equipe de vendas, ele consegue enxergar que aquela funcionalidade daquele produto, ele poderia ter uma outra perspectiva. Então, promova a cultura do aprendizado, porque ela auxilia no processo de empatia. É o se colocar no lugar do outro, colocar-se no lugar do outro, de forma a entender as reais necessidades do cliente. Lembre-se que quando a gente fala em metodologias ágeis, o cliente ele passa a fazer parte do processo produtivo. É um diferencial, é um grande diferencial, porque eu coloco ele na linha de produção. No sistema tradicional, eu produzo, entrego o produto, aí o cliente, se não gostar, aponta a falha, eu volto, tenho que reprocessar tudo. Então, o custo de reprocessamento, às vezes, é muito alto. Quando eu insiro o cliente no âmbito do processo produtivo, e quando eu falo aqui de processo produtivo, eu estou falando de uma prestação de serviços. Suponho que você tem uma prestação de serviços contábeis. Se você conversa com frequência com o seu cliente, tira dúvidas acerca das suas reais necessidades, será muito mais fácil de você conseguir resolver, dar uma solução a contento para o problema que foi identificado. Então, promova essa cultura, deixando um ambiente de experimentação. E, por consequência, quando você promove esse aprendizado, você consegue desenvolver uma cultura coletiva. Esse ambiente colaborativo das metodologias ágeis, que inicialmente era aplicada exclusivamente na gestão de projetos de tecnologia, hoje é aplicada nas várias áreas de gestão, de uma forma geral, business, em todas as áreas de negócios. Evite, portanto, a cultura de apontar erro. Ao invés de apontar o erro, permita que o seu colaborador, que os membros da sua equipe, ele próprio descubra o erro, reflita acerca do erro, veja as possíveis causas, quais seriam as alternativas de solução e, com isso, ele avance. Isso é um ponto importantíssimo que a gente tira da filosofia da metodologia ágil. Por quê? Como é que as metodologias ágeis podem ajudar? Elas ajudam a trazer produtos e serviços para o mercado rapidamente, por isso ágil, num ambiente de rápida adaptação, porque tem a colaboração e participação do cliente, e o foco é na solução para o cliente. Por isso, num cenário altamente competitivo, é importante que a gente veja como poderíamos adotar a filosofia das chamadas metodologias ágeis, que são tão bem utilizadas pelas startups. Como é que surgiu essa história de metodologia ágil? Em 2001, teve um manifesto, que foi chamado Manifesto de Desenvolvimento Ágil, foi no âmbito de projetos de software, onde
surgiu algumas exigências dentro desse manifesto. Primeiro, é que precisaria ter mais interações entre os indivíduos do que especificamente se preocupar com processos e ferramentas. Porque até então, as empresas, de uma forma geral, e principalmente as de tecnologia, se preocupavam com como o processo deveria se desenvolver, como documentar esse processo, que ferramentas poderiam ser utilizadas. Mas o que faz uma equipe ser produtiva é quando você vê a real necessidade dos indivíduos e de suas interações. E eu tenho que me preocupar mais com o funcionamento do software, suas funcionalidades, do que com a documentação abrangente. Então, isso foi uma mudança, uma quebra de paradigma, porque até então era mais importante eu documentar do que o próprio software trazer o resultado esperado. Eu fazia de acordo com o que estava manualizado. Aí disseram, peraí, alguma coisa está errada. Eu faço, depois o cliente reprova, eu tenho que refazer. Então, a funcionalidade. Mais do que negociar contratos, eu negocio colaboração com o cliente, para que o cliente participe durante todo o processo de desenvolvimento. E, ao invés de simplesmente seguir um plano, responder às mudanças. Não significa que eu não tenha que negociar contratos, que eu não tenha que seguir planos, mas não é o essencial. O essencial é que eu consiga indivíduos trabalhando num processo interativo, que as funcionalidades do meu produto ou serviço atendam às necessidades do meu cliente. Para isso, eu conto com a colaboração destes clientes e tenho a maior capacidade de responder às mudanças, porque se houver uma necessidade de adequação, é durante o desenvolvimento e não só ao final, quando eu apresento um relatório ou entrego um produto ou um serviço. Nisso consiste o manifesto ágil. É importante a gente entender esses 4 pontos aqui colocados para você saber como é que você pode aprender com erros, se transformar, seguindo essa filosofia da metodologia ágil. Tem uma premissa que norteia as metodologias ágeis. Quando você fala em metodologias, tem várias ferramentas, o Scrum, tem várias ferramentas. Eu não vou tratar aqui de ferramentas, mas sim da filosofia e como você pode utilizar para aumentar a produtividade, melhorar a inserção no mercado da sua empresa. Então, ele diz o seguinte, é melhor eu entregar um produto que possa ser melhorado com o tempo do que esperar que ele esteja perfeito e quando eu for entregar já ter perdido competitividade. Por isso, a necessidade da participação efetiva do cliente. À medida que eu vou fazendo, ele vai testando, ele vai dando feedback, eu vou melhorando, eles dizem que eu preciso melhorar, eu vou aplicando o que eu vou desenvolvendo e o cliente vai reorientando a sua estratégia. Então, é melhor eu entregar algo que seja possível de ser melhorado com o tempo do que algo perfeito, mas intempestivo. Uma informação, eu fazendo um paralelo com a informação contábil, há uma máxima gerencial que diz que é melhor eu estar aproximadamente correto do que precisamente errado. O que significa isso? Quando eu trabalho com projeções, com estimativas, eu não tenho valor exato, mas se o cliente, na hora que ele precisa tomar decisão, eu tenho essas projeções e essas estimativas para apresentá-lo, é melhor eu apresentá-la naquele momento do que esperar eu ter a certeza dos resultados quando o time para ele tomar decisão já passou. Então, é melhor eu estar aproximadamente correto do que precisamente errado. É quando a informação ela é relevante, mas não é tempestiva. Então, a relevância e tempestividade são pressupostos que eu tenho que seguir. E erre logo, avance com o erro. Porque quando eu testo continuamente o que eu estou fazendo e submeto à apreciação do cliente, eu tenho possibilidade de eliminar as falhas ainda
na fase preliminar do meu projeto ou da construção do meu serviço. Então, erre logo e avance com erro é uma dica que a gente traz das metodologias ágeis. E o foco é na solução, não é no problema, é na solução. Porque a gente tem ferramentas de produtividades cada vez mais precisas, mas a gente tem distrações todos os dias. E às vezes a gente está tão focado no problema que esquece que eu preciso focar na solução. Então, os problemas existem, vão aparecer, mas o foco do meu negócio é resolver o problema do meu cliente. E para eu resolver, o foco não pode ser o próprio problema, e sim a solução. Parece um paradoxo, mas é necessário que eu veja o alcance disso. Por quê? Porque produtividade é quanto você quer alcançar. Quanto eu quero alcançar. Isso é o conceito mais legal que eu encontrei de produtividade. E para ser produtivo, eu preciso mais do que gerenciar o meu tempo. Eu preciso gerenciar energia e atenção. Porque ser produtivo, o Chris Bailey diz que é ter a quantidade certa de tempo, atenção e energia. Não é eu estar trabalhando o tempo todo. Eu gosto sempre de trazer à luz, quando eu faço essa reflexão, a teoria das restrições. A teoria das restrições, ele diz que você deve, que ele é do físico, né, Eliyahu, e ele diz assim, ele diz, olha, você vê o que está impedindo de avançar, que é o que ele chama de gargalo, elimina esse gargalo, porque quando você elimina, você aumenta produtividade em todos os aspectos. Então, a gente, quando está falando em produtividade, o foco é eu ter o tempo gasto com qualidade. Então, por isso que ele fala em gestão da energia e atenção. Se você não investe seu tempo da maneira correta, não importa quanta energia e foco você tem. Poxa, fulano é um bicho para trabalhar. Mas se ele não investe o tempo da maneira correta, ele sempre vai parecer que está trabalhando mais do que está produzindo. Então, gestão da energia e atenção é importantíssimo. Além disso, nós temos que pensar da seguinte forma. O nosso cliente, ele espera que, tempestivamente, no menor espaço de tempo possível, eu consiga lhe apresentar soluções viáveis. Então, quando a gente fala aqui que aprender com os erros e se transformar, o desafio que o professor Fernando Sampaio me lançou, eu lembrei logo da palavra energia. Aí tem um livro que é Gary Results, The Agile Way, de Meyer, que diz o seguinte, você não pode ter mais horas por dia, mas você pode mudar sua energia. E se você usar sua energia da melhor forma, você pode amplificar o impacto de formas incríveis. Ah, meu Deus, eu só tenho 24 horas, mas como é que você está gastando essas 24 horas? Eu não tenho como aumentar o número de horas, mas eu tenho como melhorar a forma que eu trabalho e aonde eu coloco efetivamente energia para o meu trabalho. Isso é um ponto importantíssimo, porque quando o foco é a energia, a solução ela aparece. Quem trabalha em projeto, que usa o Agile, que são as metodologias ágeis, tem uma regra que a gente chama regra das 3 vitórias, que você pode levar para qualquer área de negócio, todos os dias. Todas as manhãs, você escreve as 3 coisas mais importantes que você precisa concluir naquele dia. Amanheceu o dia, anota. E ele diz o seguinte, que você adapte essa ideia para cada dia, semana, mês, ano, até você chegar a planejar a longo prazo, mas dia a dia. Qual é a coisa mais importante que eu preciso concluir hoje? Ah, hoje eu tenho que fazer essa apresentação nesse congresso maravilhoso. Ponto. Primeiro. E o segundo? E o terceiro? Se aparecer mais, coloque em ordem de prioridade, mas foque em 3. Porque se aqueles 3 forem os mais importantes,
você vai ter a sensação de que trabalhou pouco e trouxe muito resultado. Porque às vezes a gente faz uma lista de 1000 coisas. No final do dia diz, poxa, eu não fiz quase nada, o que era estratégico. Então, a regra das 3 vitórias é: escreva as 3 coisas mais importantes que você precisa concluir. Essa é uma regrinha que a gente usa em projetos, gestão de projetos. Normalmente, associada a isso, usamos uma metodologia que se chama Scrum, que é muito parecido com o que a gente usa no app do Trello, né? Para gerenciar tabelas com cartõezinhos. Você gerencia suas tarefas através daqueles cartõezinhos Kanban, que você vai dizer o que vai fazer hoje, o que eu já terminei, o que ainda falta fazer. Então, essa regra das 3 vitórias é um ponto importante. Se possível, na hora que você estiver concentrado em seu trabalho, desative os sons do seu celular, porque isso dispersa. Volte à moda antiga de anotar na mão por alguns minutos, principalmente neste momento em que grande parte das pessoas estão trabalhando em home office e até então não estava acostumado com home office. Então, cada vez que o celular ele alerta, a minha tendência é querer pegar o celular e olhar quem está falando, e isso pode me tirar a concentração. Então, desative. Porque isso ajuda. Um app como o Rescue Time, ele pode ajudar a entender como você passa o dia em cada período, porque você faz anotação. Esse Rescue Time é para você fazer anotações de tudo que você está fazendo, para ter uma ideia no final do dia de quão produtivo ou não você foi. Então, pense melhor na forma de você usar seu tempo. Já é uma boa forma de aprender com os erros e se transformar. Qual é a diferença de produzir e manter-se ocupado? Tem gente que diz, poxa, o dia todo eu trabalho e não produz. É porque está ocupado, não está produzindo. Concentre-se em ser produtivo, ao invés de ocupado, é o que diz o Tim Ferriss. Assim, produzir é diferente de manter-se ocupado. Tem gente que em 2 horas faz o trabalho que você passa o dia inteiro para lá e para cá, aqui na minha terra, que no Rio Grande do Norte, diz-se que é encangando grilo. Quando eu faço de conta que estou trabalhando, estou só indo para lá, venho para cá, vou para lá, vou para cá, e fico procrastinando. Então, produza, mantenha-se ocupado, mas, voltando ao que eu falei anteriormente, mantendo a qualidade do seu tempo. Porque a produtividade é um investimento deliberado do seu tempo, talento, inteligência, energia, oportunidades. Então, para deixar você mais perto das suas metas. Isso aí é o Dan Kennedy quem fala. Então, produtividade é um investimento deliberado e estratégico do seu tempo. Deliberado e estratégico. Eu sei exatamente em que eu vou usar o meu tempo. Por isso que às vezes é bom a gente ter uma agenda, porque a agenda ela ajuda a gerenciar o tempo, mas também a fazer análise da qualidade do nosso tempo. Depois a gente vai fazer análise, um checklist ali. Poxa, eu passei mais tempo fazendo o que efetivamente? Então, essa oportunidade calculada para deixar você mais perto de suas metas. Use a produtividade como um investimento deliberado. Certifique-se e todos na sua equipe entendam a visão e os valores que estão em jogo. Quando eu tenho um projeto em desenvolvimento, quando eu tenho um atendimento ao meu cliente, quando eu estou trabalhando uma solução para um cliente, todos na equipe têm que ter clareza do que se espera de cada um e qual é o foco. Porque na hora que eu consigo entender quais são as visões e valores em relação aos vários projetos, eu consigo gerenciar a energia para canalizá-la para o que é realmente estratégico. E use tecnologia, é tão bom, né? A gente está conversando hoje aqui, eu em Natal e vocês podem estar em qualquer lugar do país ou do mundo. Então, use a tecnologia ao seu favor para reunir sua equipe. Use grupos de WhatsApp, mas também a comunicação via vídeo. Porque a comunicação via vídeo, ela é extremamente
efetiva no engajamento de colaboradores. Porque as pessoas conseguem se enxergar, pode ter um ambiente de descontração, mas pode ser também um ambiente de concentração. Então, observe que essa tecnologia, ela aproxima. Eu tenho uma dúvida, ao invés de mandar um e-mail, eu mando uma videochamada, ao invés de redigir um longo e-mail que corre o risco de ser mal interpretado, eu mando uma vídeo. Então, lá na vídeo eu digo rapidinho o que eu preciso que a equipe desenvolva, principalmente nesse momento que estamos trabalhando com o teletrabalho, alguns em home office, ou parte da equipe está nessa modalidade e é uma tendência que vai continuar. Então, usar a tecnologia para reunir, como esta que nós estamos utilizando. Aqui você tem várias ferramentas que podem te ajudar nisso. Você tem o Zoom, que é uma ferramenta maravilhosa. Você tem o Meeting, tem o Teams, tem o Webex, né, da Cisco, que são ótimas ferramentas. Depende da tua necessidade, de quantos colaboradores você tem. O próprio WhatsApp agora já tem ferramenta de reunião, né? Passou a ser mais do que um serviço de mensageria, e as ferramentas elas vão evoluindo para que nós possamos utilizá-las de uma forma mais otimizada, para humanizar as relações de trabalho. Trabalho em equipe de alto rendimento é algo essencial se você quiser mudar o nível do seu negócio. E criar uma equipe colaborativa é o primeiro passo para que você leve seu negócio para outro nível, que aumente o nível de desempenho, de competitividade. O Vernon Howard, ele começa a dizer sempre, eu já li em vários trechos de entrevistas, ele dizia que a águia que plana nas alturas não tem necessidade de ser apreciada pelas criaturas rastejantes. Então, quem está ultrapassado, você não tem nem que se preocupar com quem está ultrapassado. Mire em quem está além de você, não quem está aquém. Mire em estabelecer um horizonte de longa distância para a sua empresa, para a sua organização, para o seu rumo profissional, porque altaneira, como a águia, né? Se for a brasileira, é a arpia, que é a águia brasileira, mas elas voam acima de todos os outros seres, e assim tem que ser as nossas organizações. E pense nisso, a gente não pode resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento de quando os criamos. Por isso que o foco é na solução e não nos problemas. Essa frase é do Einstein, mas muito atual nos nossos dias. Uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou algo novo, porque quem inova, erra. Inovar é fazer diferente. Se você vai fazer diferente, não tem parâmetros. Por isso que não é feio errar. O feio é errar e não aprender com esses erros e se transformar. Então, é bom. Quanto mais você erra, mais mostra que você tentou algo novo. Você entrou para o campo da inovação. Aí eu gosto de fazer referência a um livro que eu acho fantástico, que é o da Estratégia do Oceano Azul, que na realidade é um case, né, do Cirque du Soleil, onde ele diz que você tem um mar vermelho, que é do oceano saturado, de mercado saturado, e tem um oceano inteiro azul, que é de mercado inexplorado. Eu só consigo ir para mercado inexplorado quando eu inovo, e eu só inovo quando eu aprendo com os erros e transformo em soluções. Isso a gente tem visto ao longo da história. Aí você poderia dizer, mas Lieda, já que Fernando te deu a missão de falar sobre aprender com os erros e se transformar, como é que a gente pode aprender com os próprios erros? Tem algum manual, alguma receita de bolo, alguma dica infalível? Eu diria que o primeiro passo é que você aceite que errou. Aceite que errou. Reflita acerca daquele erro,
Veja quais são as possíveis causas, tente mapear essas causas, quais os possíveis impactos e o que poderia ter sido feito para evitar, ou se não poderia ser evitado, como é que eu poderia mitigar os riscos associados. Então, aceitar que errou é o primeiro passo para você aprender com os erros e se transformar. Aí eu volto à historinha lá da penicilina. O Alexander Fleming, ele podia ter esquecido, né? Ou ficado chateado, abandonado o laboratório, porque ele trabalhava lá com os estafilococos, fazendo a pesquisa, pegando a cultura dos feridos da guerra. Ao deixar equivocadamente os frascos abertos, cometeu um erro. Para a época, um erro impensável para um pesquisador. Mas ao voltar, a partir desse erro, ele descobriu a cura, né? Descobriu algo que mudou a história da medicina. Se ele não tivesse refletido acerca do próprio erro, até hoje nós estaríamos com várias doenças sem cura. Errar impulsiona você a fazer melhor, a ser melhor, ajuda você a desenvolver uma versão melhor de si próprio. Isso quando você aceita que errou. Quando você aceita que errou, você procura ver de que forma eu posso fazer diferente. Poxa, eu errei, o que eu posso fazer? Em que eu posso melhorar? Em que eu posso ajudar a minha equipe a melhorar? Qual foi a falha da nossa equipe, a minha, do meu projeto? Ou minha empresa está errando em quê? Eu passo a ter uma visão holística e de fora do problema. Quando eu passo a ter essa visão holística, eu enxergo a solução e com isso eu ganho um outro espaço. E volto, já falei anteriormente, a frase do Einstein, não podemos resolver problemas usando o mesmo tipo de pensamento que usamos quando criamos. Quando os criamos, não conseguimos. Se eu não sair fora da caixa, eu não enxergo. Enquanto eu estou mergulhada no problema, eu não vejo a solução. Por isso que na metodologia ágil, o foco é na solução e não no problema. Eu foco em trazer resultado para o meu cliente. Para isso, trago o cliente para dentro do processo. E seja paciente, como vocês foram durante toda esta apresentação. Sejam pacientes consigo próprios, sejam pacientes com sua equipe e seja paciente com a própria detecção dos erros. É um processo lento de aprendizagem, mas uma vez incorporado na cultura da empresa, você cresce. Então, minha gratidão mais uma vez ao professor Fernando Sampaio, ao fazer-me este convite que possibilitou que eu hoje estivesse aqui com vocês tratando de um tema tão relevante para pensar fora da caixa, pensar a contabilidade como algo mais estratégico e, consequentemente, poder ajudar os nossos clientes, colaboradores. Aqui estão os meus contatos nas redes sociais, Scout_Lieda, eu sou escoteira, sempre alerta. O número do meu telefone, do meu e-mail institucional, sou professora da BSSP e atuo também em consultoria no IEL, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Tenho uma vasta experiência na área de gestão de projetos estratégicos, tanto da administração pública quanto privada. E esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, esses aspectos, eles podem ser resumidos em 3 palavras. Eu buscar agilidade, colaboração da equipe, integração dos clientes. Como fazer isso? Foco na solução. Obrigada a vocês, espero revê-los em um outro momento.